Boa noite a todos. Vou começar pedindo para que todos desliguem os seus celulares, para que possamos nos conectar com os nossos amigos aqui presentes em nossa casa. Então pedimos, vamos ficar só um pouquinho com ele desligado, daqui a pouco ligamos novamente. Vamos começar aqui com o nosso anúncio, que ele é muito importante para a casa. Que teremos o nosso chá beneficente. Ele será agora dia 29 de novembro. Era dia 25, passou para o dia 29 de novembro. 29 de novembro, vai ser numa quarta-feira. É um valor que ele é todo revertido para a nossa casa, então ele é de suma importância. Por isso que todos os anos, já há muitos anos, fazemos esse chá. Então seria muito importante que cada um de vocês pudesse comparecer com seus familiares, com seus amigos. É um chá muito gostoso, porque ele tem muita coisa bacana para se fazer, fora, né, o cardápio, que é excelente, né? Estou vendo aqui que nós temos os salgados fritos, coxinha, bolinho de queijo, quibe, bolinho de bacalhau, risoles de pizza. Temos também os nossos salgados assados, esfirra de carne, enroladinho de salsicha, lanchinho, docinhos. Assim, e fora que ainda cada convite dá a uma bengada grátis, valendo uma TV. Então, é muito importante para nós, se vocês puderem. Está aí o convite. Agora vamos falar sobre os enlutados, né? O nosso encontro amigo, que é um apoio para quem perdeu os seus entes queridos, com a frase que ele é realmente muito importante, que a paz de quem se foi depende da paz de quem ficou. Então, nós temos aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas, que é pelo Zoom. A senha, ela se encontra na livraria, então quem quiser a senha, por gentileza, retirem lá. E presencial, nós temos o horário das 14 às 15 horas. Então, toda quarta, às 14 às 15 presencial, ou às 20 horas pelo Zoom. Nós temos que também lembrar que agora nós estamos aí com uma nova cepa do coronavírus, né? Então, pedimos para todos que puder se vacinem, né? De preferência se vacinem, usem máscara, se forem locais muito, né, que estejam muito cheios, higienizem as mãos, lá na entrada nós temos o álcool para higienizar, mantém também o distanciamento social, que também é bem importante. Agora vamos aos colaboradores dessa noite. O Evangelho e vibrações... Não, desculpe. O Evangelho e a prece inicial será feita pelo Marcelo Fernandes. A vibração geral pela Helena. E a vibração dos passes também. A fluidificação das águas será pela Rosângela Guido. E a nossa palestra de hoje será pela professora Roseli Dias, que ela vai falar sobre os bem-aventurados, os pobres de espíritos. Prece final também, Rosângela Guido. Tenhamos todos uma ótima noite. Mais baixo. Obrigado. Tá ótimo. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Continuação do item 24, São Luís, Paris, 1859. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas. Eterniza-se mais e mais até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados, como estações, aos espíritos mais avançados, esses não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram
permite-lhes viajar para toda parte, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhes foram confiadas. Mensagem do livro Ainda Hoje, de Chico Xavier. Cada dia é oportunidade de ascensão ao melhor. Cada tarefa edificante é degrau com que podemos subir às esferas superiores. Todos respiramos em planos distintos e todos podemos alcançar horizontes mais altos. Vamos assim, então, fechando nossos olhos, elevando nossa mente ao mais alto, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo também a oportunidade de estarmos vivendo esse presente tempo com tantas provações à nossa disposição. Que possamos aproveitar as palestras e os estudos oferecidos por esse núcleo assistencial para que possamos colocar em prática as lições do Cristo em nosso dia a dia, com mais tolerância, com mais entendimento, com mais caridade ao próximo. Que a espiritualidade inspire a nossa irmã Roseli Dias em sua exposição. E que tenhamos todos ótimos estudos, um ótimo trabalho. Assim seja, graças a Deus. Pode ser. Tanto faz. Acho que sim. Boa noite a todos. Vou pedir aqui para que toda essa espiritualidade tão amiga nos envolva, esteja conosco nessa noite tão abençoada, que me acalme, que me tranquilize e que eu possa passar alguma mensagem desse capítulo tão diferente que nós temos no nosso Evangelho. Estejamos com as bênçãos do nosso Senhor e que possamos absorver um pouquinho das palavras que estão nesse capítulo. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Bem, meus irmãos, eu vou falar do capítulo 7, que chama Bem-aventurados os pobres de espírito. Para começarmos, nós vamos nos localizar. Jesus, ele foi a uma montanha, um lugar especial, que tinha uma acústica maravilhosa, e lá as pessoas foram se aproximando e ele foi fazer o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele traz as bem-aventuranças. Mas o Sermão da Montanha, ele tem vários conceitos. Ele nos traz ideais de moralidade. Ele nos inspira a espiritualidade. O Sermão da Montanha, ele vem com as palavras doces, mas profundas. E aí ele vem como uma apoteose, uma grande explosão de ensinamentos. Ensinamentos baseados na moralidade, nos conceitos morais. Bonito tudo isso. Aí, de repente, a gente chega aqui com um capítulo que tem esse nome. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas, Roseli, você acabou de falar que esse sermão é uma apoteose de conceitos morais, que vem aflorar a espiritualidade, e de repente a gente está falando em bem-aventurados os pobres de espírito. Mas pobres de espíritos não são aquelas pessoas que nós julgamos como pessoas que têm atos errados, que são pessoas equivocadas.
que não estão indo muito bem na vida. E é aí, já começamos bem errados, não é? Julgando, conceituando de forma equivocada, tudo errado. E Jesus, ele vem nos apresentar quem são os indivíduos pobres de espírito. E aí depois, no final, eu quero convencê-los. Eu adoraria ser esse pobre de espírito. Porque Jesus vem falar que o pobre de espírito é aquela pessoa que carrega dentro de si a humildade. A pessoa que não tem orgulho, que não é egoísta, que não é soberba, que não tem a presunção de ser melhor do que ninguém. A pessoa que aceita os desígnios de Deus, as leis de Deus, que vão olhar esse evangelho que tem capítulos e mais capítulos, nos oferecendo tantas informações. Essas pessoas pobres de espírito são essas pessoas que vão abraçar esse evangelho e que vão usar o amor, a caridade, a fraternidade. E que estarão, sim, submissas às leis de Deus, vendo Deus, o Pai. Aquele que nos ilumina, aquele que está sempre conosco, que nos trouxe Jesus para nos orientar. E esse Jesus que falou palavras lindas, e nós não, os pobres de espíritos, aceitam, abraçam e carregam isso dentro de si. Poxa vida, Roseni, agora foi demais, não é? Eu já comecei a perceber que eu, Roseli, não sou pobre de espírito. Eu adoraria ter todas essas qualidades. Eu adoraria, em nenhum momento, não ser soberba, não ser egoísta, ser uma pessoa sem orgulho. Adoraria. Então, eu estou aqui para aprender nesse capítulo o que é ser esse pobre de espírito e tentar não só ouvir, mas tentar sentir e tentar vivenciar as palavras que estão no nosso evangelho. E por que Jesus falava em pobres de espírito? Porque na época de Jesus, só na época de Jesus, né? Hoje não tem nada disso do que eu vou contar. Mas na época de Jesus tinham os sábios e os prudentes. E quem eram os sábios e os prudentes? Aqueles que achavam que tinham todos os conhecimentos. Então eles achavam que porque eles liam algumas coisas, eles sabiam tudo, eles detinham o conhecimento. E por eu deter, eles não é? Eles achavam que por eles deterem esse conhecimento, eles estavam acima de todos. Eles podiam dominar a todos. Eles podiam menosprezar a tantos. Eles podiam escravizar. Esses eram os sábios e os prudentes. Então Jesus, de forma inteligente, mestre dos mestres, ele tinha que, de forma doce, mostrar que ele estava ali falando aquelas palavras, falando o sermão, falando das bem-aventuranças para as pessoas mais simples. E aqueles sábios e prudentes, eu fico só imaginando. Imagine só, você detentor dos conhecimentos, se achando detentor dos conhecimentos. Será que esses sábios e prudentes não correram para sentar ou ficar escondidinhos
naquele momento tão iluminado, quando Jesus fazia o Sermão da Montanha? Eu acho que eles ficavam lá assim, olhando aquele ser tão iluminado, falando palavras tão fáceis, tão encantadoras, que conseguiam levar multidões para ouvir aquelas doces palavras. E eles, os donos do conhecimento, não conseguiam aquilo. Eles conseguiam na dominação, no poder. Eu tenho certeza que eles ficaram de cabelos em pé. Eu tenho certeza que eles ficaram muito irados com Jesus. Porque Jesus falava em igualdade. Porque Jesus falava em amor. Jesus falava em caridade. Imagine a soberba daqueles homens, daquelas pessoas, ouvindo aquilo. E aí, Jesus, quando falava dessa igualdade, igualava os tais sábios e prudentes aos escravos. Nossa! Eu tenho certeza que aquele pessoal enlouqueceu. E aí Jesus, para envolver o povo, para nos envolver, para nos ensinar, ele apresenta o seu sermão e todas as vezes que ele tinha oportunidade, ele falava pessoas humildes, pessoas não egoístas, pessoas não orgulhosas. E ele demonstrava que a humildade é a base de todas as demais virtudes. Amar uns aos outros. Como que eu posso amar ao outro? Nossa, eu tenho que ter dentro de mim essa humildade. Fazer a caridade de todo o teu coração, de todo o teu amor, é um sinal de humildade. Ouvir o outro, olhar para o outro, sem julgá-lo, sem achar nada. Isso é incrível. Isto é um sinal de humildade. Então Jesus coloca essa palavra, humildade, ser humilde, como a raiz desta árvore de virtudes. E ele apresentava isso com doces palavras. E várias vezes nos evangelhos, inclusive no evangelho de Mateus, quando ele se refere a essas palavras que foram ditas por Jesus, nessas bem-aventuranças, ele volta a nos falar, sejamos crianças. Quando a gente lembra, quando a gente era criança, a gente sente assim um frisson, não é? Não dá uma certa, falar, nossa, era muito puro. Você brincava com qualquer amiguinho, qualquer um era seu amiguinho. Você brincava de coisas gostosas, jogava bola, ping-pong, pulava corda. Era simples demais. A simplicidade que trazia uma alegria profunda. Sem complicar, sem complicação alguma. E quando a gente brigava, não é? A gente falava tudo de mal, come sal, falávamos tudo isso. Mas e na hora de ficar de bem? Era uma delícia, porque a gente dava o dedinho. Poxa vida, perdoávamos. Tínhamos a capacidade de ter conosco a amizade, o perdão, o brilho, as brincadeiras, o vivenciar a pureza. Tanto que hoje, quando nós olhamos as crianças, não é? Eu vejo os meus netos sorrindo. Ai, que alegria! Aquele sorriso sem cobranças.
aquele sorriso singelo, gostoso e puro. Então Jesus, ele quer que nós lembremos disso, que sejamos essas crianças, sem as dificuldades que vamos adquirindo conforme nós vamos crescendo, adquirindo complicações dentro de nós, arrumando problemas muitas vezes aqui dentro, nos tornando egoístas, nos tornando egocêntricos, nos tornando orgulhosos. Eu não estou falando aqui do orgulho de ver, por exemplo, eu tenho o maior orgulho de ver meus netos crescendo. E falo, meu Deus, obrigada por eu estar aqui podendo ver tudo isso. Olha que delícia. Mas não é o orgulho da maldade. Não é o orgulho do ser egoísta. Não é o orgulho de só para mim. Então nós, sim, podemos ter orgulho de nós mesmos, dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, das pessoas com as quais nós convivemos. Mas um orgulho saudável. Não um orgulho egoísta. A humildade que Jesus nos traz não é a humildade de nós sermos submissos, de tudo que quiserem nos impor, a gente simplesmente abaixa a cabeça e aceita. Não é isso. É por isso que Jesus fala também de inteligência. Os apóstolos vão lembrar da inteligência. Por quê? Porque ser inteligente é ter a capacidade de compreender esses sentimentos que nós carregamos e que tantas vezes eles extravasam. Ser inteligente é perceber quando nós estamos saindo da linha reta. As boas aventuranças, a apoteose da moralidade, da moral de Deus, faz com que tenhamos essa sensibilidade. Espera aí, hoje eu estou exagerando. O meu egoísmo está batendo, está muito forte. Espera aí. Então, o ser inteligente, para que você possa voltar ao seu eixo. E por que tudo isso é importante? Porque nós estamos numa terra de provas e expiações. Todos nós, espíritos tão comprometidos com tantas coisas. Todos nós. E nós precisamos ir nos melhorando. Estamos na casa espírita, conhecemos o Evangelho. Jesus nos abundou de informações, nos jogou todos esses capítulos que temos aqui. Allan Kardec fez todo esse material para nós aprendermos. E não é possível que a gente, pelo menos, não tente. Então, esse capítulo está nos convidando à tentativa. Somos inteligentes para tentar. Somos inteligentes para captar as ideias que estão no Evangelho, que estão nesse capítulo. Então, nós temos que começar a nos olhar. Por quê? Porque muitas vezes eu olho o outro como um egoísta, eu olho o outro como orgulhoso, e eu não me vejo. Então, vamos começar a fazer alguns exercícios. Que tal se a gente se dispor a sentir, estar sentado naquelas montanhas, naqueles montes, e vendo Jesus falar dessas bem-aventuranças. E ouvir Jesus nos falar da humildade, do não orgulho, do não egoísmo. Vamos ficar juntos, ouvindo isso. E vamos levar essas
palavras ouvidas para dentro de nós. E vamos procurar em nós orgulho, essa falta de humildade, esse egoísmo, esses sentimentos tão negativos. Porque nós queremos melhorar. Sabe por que nós queremos melhorar? Porque Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, que para eles estará o reino dos céus. O reino dos céus, onde a gente só vai encontrar a plenitude do amor, a plenitude do equilíbrio, a paz, a vivacidade. Tudo aquilo que a gente tanto sonha, tanto deseja. E nós queremos sim encontrar esse reino e estarmos no caminho certo. Não importa quanto tempo vamos levar, mas estarmos conscientes, porque somos inteligentes para estarmos conscientes e encontrarmos este caminho que tanto desejamos. Porque nós queremos sim ser felizes e fazer com que todos sejam felizes. Lembrando das palavras de Jesus, na igualdade para todos, sem distinção. E para fechar tudo isso, agora eu vou contar para vocês algo que Emmanuel, não é? Quando a gente fala de Emmanuel, a gente fica meio que arrepiado, diferente, cheio de sentimentos. Eu, pelo menos, me emociono com palavras tão lindas. E ele nos traz, e eu pedi para que fosse projetado, para que todos vocês tivessem essa experiência, essa delícia de ouvir o que ele nos apresentou no livro Vida e Caminho, psicografado pelo Chico Xavier. Ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Quando Jesus reservou bem-aventuranças aos pobres de espírito, não menosprezava a inteligência, nem categorizava o estudo e habilidade por resíduos inúteis. O Senhor, aliás, vinha enriquecer a terra com espírito e vida. O Divino Mestre, ante a dominação da iniquidade no mundo, honrava acima de tudo a humildade, a disciplina, a tolerância, entre tantas outras coisas. Louvando os corações sinceros e simples, exaltava ele, o nosso Jesus, os que se empobrecem de ignorância. Ai, não queremos isso não é? Não queremos nos empobrecer de ignorância. Nós queremos estar ali, ó, juntos com essas palavras lindas de Jesus. E aí diz, os que arrojam para longe de si mesmos o manto enganoso da vaidade. Não queremos a vaidade. Os que olvidam o orgulho cristalizado. Aí é pior ainda, né? Já cristalizou. Não quero, não queremos. Os que se afastam de caprichos tirânicos. Aí sim, não é? Aí eu quero, não quero ficar com caprichinhos. Nada disso. Somos inteligentes, somos capazes. Os que se ocultam para outros, recebam a coroa do estímulo no imediatismo da luta material. É verdade, precisamos lutar. Precisamos estudar, trabalhar, conquistar, todos nós. Precisamos comer, pagar as nossas dívidas, ter a nossa casa. Só que também, olha que lindo, darmos espaço para estarmos aqui. Para estarmos aqui aprendendo essas palavras gostosas, essas palavras de vida. Os que renunciam à felicidade própria, a fim de que a verdadeira alegria reine entre as criaturas. Essa igualdade, eu tenho certeza que nós ainda temos que percorrer um grande caminho.
mas nós vamos conseguir. Os que sacrificam no altar da bondade, cultivando o silêncio e o carinho, a generosidade e a elevação nos domínios da gentileza fraterna, para que o entendimento e a harmonia dirijam as relações comuns no santuário doméstico. Nosso lar, a nossa casa. Olha, harmonia na nossa casa, na nossa família, nossa grande comunidade. Ou na vida social, no nosso ambiente de trabalho, no paz e amor, onde nós estivermos. E que se apagam, a fim de que a glória de Jesus e de seus mensageiros fulgure para os homens. Nossa, aí já chegamos lá no topo da evolução. Aquele assim, que souber fazer-se pequenino como as crianças, lembrem, embora seja grande pelo conhecimento e pela virtude, convertendo-se em instrumento vivo da vontade do Senhor, em todos os instantes da jornada redentora, guardando-se pobre na preguiça, pobre no egoísmo, pobre na astúcia, pobre na maldade, será realmente o detentor das bem-aventuranças divinas na terra e no reino celestial desde agora. Que façamos da nossa vida um pouquinho deste reino, que tenhamos em nós muita paz, muito equilíbrio e, acima de tudo, estejamos conectados sempre com Deus e com a espiritualidade tão amiga que nos protege, que nos envolve e que sempre nos inspira. Que tenhamos uma noite abençoada e uma semana iluminada com Jesus em nosso caminho. Muito obrigada, boa noite. E assim, então, depois deste evangelho puríssimo que a nossa companheira Roseli nos trouxe, com tanto carinho, com tanta propriedade, que ela nos ensinou acerca do evangelho, para que possamos angariar esses ensinamentos e nos enriquecer os nossos corações e os nossos espíritos com esses ensinamentos. Enquanto ela foi falando, as equipes espirituais já estiveram aqui conosco e agora já vamos pedindo para os médiuns se posicionarem em seus devidos lugares, pois o trabalho do passe já irá começar, porque as equipes espirituais já estiveram conosco, nos auscultando, nos analisando, cada um de nós, as nossas fichas reencarnacionistas, as nossas fichas de anamnese já foram intensamente analisadas, cada um de nós. E agora os nossos centros de forças, os nossos corpos físicos perispirituais irão ser banhadas intensamente por este passe de cura, onde os médiuns tão diretamente estão junto a cada um de nós e vamos projetando desde o nosso coronário, mentalizando o branco do algodoal, projetando juntamente com a equipe de neurologistas, banhando a nossa casa mental nesse branco do algodoal, para que possas assim envolver intensamente a nossa casa mental, os nossos pensamentos, e vamos direcionando intensamente o tratamento junto ao nosso coronário, passando para o frontal num amarelo dourado intenso, e vamos mentalizando Dr. Tiono, Dr. Takeda,
que são os nossos médicos oftalmologistas espirituais, que vão tratando do nosso campo visual, mentalizando esse amarelo intenso junto ao frontal. E vamos para o nosso laríngeo, mentalizando o verde das matas, para que a equipe de laringologistas vão fazendo um tratamento especializado junto à nossa parte respiratória, mentalizando intensamente esse verde percorrer intensamente sobre a nossa garganta, sobre a pelas nossas narinas, percorrendo os nossos pulmões, aspirando e respirando esse verde das matas, para que assim possa haver um intenso asepsia em todas as nossas cordas vocais. E vamos mentalizando esses médicos laringologistas, fazendo um tratamento em toda a parte respiratória. E vamos para o nosso cardíaco, num róseo bem suave, mentalizando a equipe de Dr. Zerbini e toda a sua equipe, para que o nosso cardíaco possa ser projetado intensamente, fazendo tratamentos alternativos, como os eletrocardiogramas espirituais, onde esses médicos vão tratando do nosso campo emocional, mentalizando esse róseo intensamente. E vamos para o nosso gástrico, mentalizando novamente o verde, para que o nosso gástrico possa ser intensamente fluidificado, balsamizado, para que os campos vibratórios onde são depositados no nosso gástrico possam ser amenizados através do tratamento espiritual. Vamos mentalizando o esplênico, todos os órgãos vinculados a esse campo do esplênico, que sejam o nosso fígado, o pâncreas, o baço, mentalizando os nossos rins, mentalizando intensamente toda a nossa corrente sanguínea, sendo intensamente fluidificado, para que as nossas células possam se reproduzir intensamente através do nosso esplênico. E vamos mentalizando esse vermelho pujante percorrer intensamente sobre o nosso esplênico, mentalizando o geniturinário, os órgãos reprodutores, mentalizando os nossos irmãos urologistas, ginecologistas, descendo os nossos membros inferiores, dando a volta até o básico, subindo toda a nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, atingindo o nosso bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos permanecendo no nosso coronário. Enquanto estivermos aqui presente, a equipe médica continuará fluidificando e medicamentando cada um de nós. Agora vamos com outras equipes espirituais, de índios, pretos velhos e caboclos, os nossos evangelizadores, e vamos direcionar os nossos pensamentos até os nossos lares. Vamos lá mentalizar toda a nossa família reunida no Evangelho do Lar. Enquanto os nossos irmãos espirituais, evangelizadores, vão fazendo uma asepsia, uma limpeza fluídica e psíquica de cada ambientação, vamos mentalizar esse Evangelho para que possamos fortalecer intensamente todo o campo vibratório da nossa família. E vamos agradecendo também o nosso campo profissional, todos nós. E aquele que está sem emprego, ore e vibre intensamente para o seu currículo, para que os irmãos espirituais possam fluidificar intensamente o seu currículo. Vamos também agora mentalizar a nossa grande cidade, o nosso bairro. Vamos mentalizar os nossos motoristas, motoqueiros,
mentalizando as nossas vias expressas, mentalizando os hospitais da nossa grande cidade, mentalizando as UTIs, as CTIs, os prontos-socorros, mentalizando todo o corpo de enfermagem, o corpo médico, mentalizando os asilos, as creches, os nosocômios. Vamos mentalizar intensamente toda a área educacional, toda a área assistencial, e vamos mentalizando toda a nossa cidade enfeitada como o Natal, para que todo o nosso comércio possa florescer intensamente. Vamos mentalizar assim todas as nossas vias da nossa estrada, as nossas ferrovias, os aeroportos e os portos, abrangendo o nosso país de norte a sul, para que o anjo Ismael possa abençoar intensamente o nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, que ele possa abençoar assim todo o nosso país. Vamos para além fronteiras, com nosso amigo Jesus, que é o governador do nosso planeta Terra. Vamos rogando a Ele para que abençoe todos os países, abençoe todos os governantes, abençoe todas as raças, todas as crenças, todos os povos, e assim, mentalizando todos os países que estão necessitando das nossas vibrações, do nosso fluido animalizado, para que possas amenizar todas as dores e os sofrimentos que estão passando. Jesus possa continuar segurando o nosso planeta Terra, para que ele possa continuar nessa trajetória de provas e expiações, nessa transição planetária, e assim vamos passar para o planeta de regeneração. Enquanto isso, vamos rogando a Ele que abençoe intensamente o nosso planeta Terra. Voltando aqui na Casa de Paz e Amor, vamos mentalizar as urnas que estão lá fora, de encarnados e desencarnados. Todos os nomes que são contidos nas urnas são atendidas pelas equipes especializadas que ficam anotando todos os nomes que são contidos, de encarnados e desencarnados. E vamos vibrar intensamente para as nossas casas co-irmãs, a Creipade e a Caspage, para que possam continuar dando toda a assistência material e espiritual junto a estas casas co-irmãs. E esta casa de paz e amor continue firme e sólida, dando atendimento a tantos encarnados e desencarnados que possam continuar na sua trajetória evolutiva, dando assistência a tantos corações. E assim vamos agradecendo intensamente e vamos vibrar por alguns instantes com a equipe médica espiritual que irão fluidificar os nossos vasilhames, e vamos assim para acompanhar esta vibração, acompanhar a nossa companheira Rosângela na vibração junto às águas, e que Ele nos abençoe intensamente. E assim, vamos mentalizar nossos vasilhames para fluidificação. Que os caravaneiros da espiritualidade percorram esta natureza maravilhosa do planeta Terra, recolhendo raízes, folhas, caules, sementes, flores, as águas, e levam para os laboratórios espirituais, trabalhando especificamente para cada um de nós os nossos medicamentos. E são colocados nos vasilhames que estão no salão,
nas garrafas de água que estão em casa, nos filtros, nas garrafas de águas das cabeceiras dos leitos de hospitais, asilos, creches penitenciárias, abrigos, todos sendo fluidificados. E nós temos a prioridade de saber que essas águas, como são magnetizadas, elevemos nossos pensamentos a uma oração a Deus ao ingerir essa água, para que ela seja potencializada ao ingerirmos pela manhã um pequeno gole e à noite um pequeno gole, atingindo as células, aos órgãos que mais estamos necessitados. E agora agradecemos a Deus, nosso Pai misericordioso, por mais um dia de vida, por podermos estarmos aqui nesta noite, ouvindo o Evangelho nesta casa bendita. A Jesus, nosso Mestre, aos mentores espirituais dessa casa, às servas de Maria, a todos que trabalharam por nós nessa noite, agradecendo todas as benécias que recebemos, todo esse amor, todo esse clima de bondade, de serenidade, de tranquilidade, de carinho, todas as bênçãos que Jesus derrama sobre nós e que possamos ser um pontinho de luz todos os dias a todas as pessoas que cruzam nosso olhar. Que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos uma ótima semana.